Não. Mas, de livro é. Ele fica depois de Jonas. Glória a Jesus. Só com frio lá atrás. Todos encontraram? Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8. Esse profeta Miqueias, ele é um profeta de Judá, de Samaria e de Jerusalém. Ele é um profeta para Israel todinho. E o problema é o mesmo. O problema é as pessoas perderam a noção de como se relacionar com Deus. E esse texto diz assim, versículo 6, versículo 7 e versículo 8: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Se agradará o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? O profeta fala aqui, e ontem nós estávamos estudando aqui com a Dani, que os profetas são a voz de Deus, são a boca de Deus no Antigo Testamento. E o profeta começa reclamando da opressão, da ganância do povo, começa reclamando de falsos profetas, começa reclamando do fato de que o povo se perdeu de Deus, acha que cultuar a Deus é uma coisa e na verdade não é, uma outra completamente diferente, e eles mesmos não sabem mais como cultuar a Deus. E aqui, o contexto desse capítulo é um contexto jurídico, porque se você olhar no capítulo 6, no comecinho do capítulo 6, e se você acompanhou a leitura que eu fiz, essa pergunta, com que me apresentarei ao Senhor, não é o profeta que está fazendo. Com que me apresentarei ao Senhor, não é o povo que está fazendo. Essa pergunta que está fazendo é Deus. E Deus está fazendo essa pergunta porque o contexto aqui é jurídico. O versículo 1 ele diz: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua causa perante os montes, que eles sejam testemunha da tua voz. Escutem, Deus chama a natureza, a criação, para resolver essa questão jurídica. Falem, digam o que vocês têm contra mim. E aqui Deus pergunta, com que me apresentarei ao Senhor? Deus está movendo uma causa contra o seu povo, aonde aqui ele não é o juiz, onde aqui ele é a vítima, onde aqui ele foi abandonado pelas pessoas e ele está querendo saber por quê. Miqueias, o nome Miqueias, curiosidade, quer dizer quem é como Deus, quem é como Yahvé, Miqueiá, Aí quem chama Micael também quer dizer a mesma coisa, quem é como Deus, E Miqueias é quem é como Yahvé, Jeová, Ele viveu 740 anos antes de Cristo, 100 anos antes de Jerusalém ser destruída e o povo ir para o cativeiro da Babilônia.
E esse profeta assistiu à queda de Samaria, né, onde os árabes invadiram Samaria. E ele não é um profeta qualquer. Ele é um profeta extremamente usado por Deus. Se você olhar o capítulo 5, versículo 2, olha o que ele está prevendo no capítulo 5, versículo 2. Alguém pode ler, por favor? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Foi o único do Velho Testamento que disse a cidade onde Jesus ia nascer. Você vai ter outras profecias no Antigo Testamento falando de Jesus. Você vai ter Isaías dizendo toda a crucificação, ele tomou sobre si as nossas dores. Pelos nossos pecados, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Por causa das suas feridas nós fomos sarados. Você vai ter profetas dizendo, olha, a virgem vai conceber, a virgem vai dar à luz, e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Mas esse aqui é o único que diz, tu, Belém e Efrata, Belém, da tribo de Efraim. E isso é muito maravilhoso, porque Jesus é de Judá, mas ele foi nascer numa tribo, a menor tribo, a menor cidade da menor tribo, mostrando que esse rei vinha humilde. Ele é o único que faz esse tipo de previsão. E nessa exposição que ele faz, ele lembra o povo como é que ele foi libertado do Egito, como é que Moisés conduziu o povo. Mas feita essas alegações que ele faz ao longo do capítulo 6, que Deus faz essas alegações através do profeta, e Deus fala, olha, eu livrei vocês, eu levantei Moisés, eu acompanhei vocês no deserto, eu ajudei vocês, e agora? Por que vocês estão afastados de mim? E aí surge essa primeira pergunta do versículo 6. Com o que eu me apresentarei ao Senhor? E essa pergunta mostra um problema profundo. Nara, eu vou esperar você abrir aí, pode ninguém tira toda a concentração. Eu fico pensando que é só ir de valsa. E saiu no vídeo, depois tem que editar. Essa pergunta revela um problema profundo no coração do povo e no coração do ser humano. Com o que eu vou me apresentar diante de Deus? Como é que eu vou chegar diante de Deus? Vou à igreja hoje, o que eu faço? O que eu levo para a igreja? O que você trouxe hoje? O coração humano, ele ainda acredita que pode negociar alguma coisa com Deus. Com o que eu me apresentarei? O que eu levo para agradar a Deus? O que eu vou levar para a igreja? Eu vou fazer um voto de R$1.000? Eu vou levar toda a minha família, mesmo a minha família não querendo ir, mas eu vou levar? O que eu vou apresentar para Deus? Eu vou levar a minha aparência santa, barba feita, paletó, gravata. O que eu vou levar para Deus me aceitar? Muitas igrejas estão perdidas nesse quesito. Com o que eu vou me apresentar para Deus? Será que eu posso me apresentar para Deus com tatuagem, com piercing? Será que eu poderia? Será que eu posso me apresentar para Deus raspando o cabelo, ou deixando crescer, ou tirando a barba? Como eu vou me apresentar para Deus? E Jacó pensava assim. Se vocês lerem a história de Jacó, vocês vão ver como ele pensava desse jeito. Ele achava que dava para negociar com Deus. Porque na hora do seu nascimento, ele recebeu um nome curioso. O nome de Jacó quer dizer
aproveitador, suplantador, porque ele nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Então, quando puxaram Esaú do ventre da mãe dele, lá vem a mão do Jacó. É como se ele não tivesse feito força para nascer, mas tivesse pegado carona com o irmão. E aí deram esse nome de Jacó. E ele cresceu com esse nome. Ele enganou o irmão, trocou a primogenitura por um prato de lentilha, trocou a bênção, se fazendo passar por Esaú. Ele viveu a vida dando um jeitinho. E aí, na hora que ele precisou de Deus, ele deu um jeitinho também. Ele dormiu, teve um sonho, né? Os anjos subiam e desciam, ele acordou e disse: aqui é a casa de Deus. Deus está nesse lugar. Eu vou botar o nome desse lugar aqui de Betel, a casa de Deus. E eu vou fazer um voto. Se o Senhor for comigo, por isso, se alguma igreja propor o voto de Jacó para você, não faça. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão, me der roupa para que me vista, e fizer voltar dessa viagem que eu estou indo em segurança, então tu serás o meu Deus, e de tudo eu te darei o dízimo. Tem gente que acha bonito isso que Jacó fez por não entender que ele está fazendo um negócio com Deus. Você só vai ser o meu Deus e você só vai receber o dízimo de tudo que eu ganho se você me ajudar, se você me abençoar. Muita gente pensa assim. Com o que eu me apresento? Com o que eu chego diante de Deus? Porque esse voto de Jacó não deu certo. Realmente Deus abençoou Jacó demais. Deu a ele 2 esposas. Ele amava uma mais do que a outra, mas também não odiava a outra. Deu uma família numerosa. Fez ele prosperar na casa do tio dele. Todas as vezes que o tio dele tentava enganar ele de alguma maneira, Deus abençoava. Chegou um ponto que ia ter que voltar para casa e ele lembrou que o irmão dele não gostava dele. E quando ele lembrou, ele disse: eu vou dividir tudo que eu tenho. A metade eu vou mandar por esse lado, a outra metade por esse. Porque se o meu irmão que está com raiva de mim matar essa parte da família, pelo menos essa aqui escapa. Se ele matar essa parte, pelo menos essa aqui escapa. E diz a Bíblia: ficou ele só. E lutava com ele um homem a noite inteira. Aquele cara que queria que Deus o abençoasse, que Deus prosperasse, que Deus desse segurança para ele, agora estava sozinho, sem nada. E com um anjo que veio lutar com ele. Irmãos, com o que eu vou me apresentar? Se a única coisa que eu tenho, eu falava ontem para a Dani, né? Nós achamos que temos é a vida, e nem isso é nosso. Com o que eu vou me apresentar diante de Deus? O povo aqui, em Miqueias, aqui nesse tempo de Miqueias, ele não está negando a Deus, mas ele está tentando administrar a sua relação com Deus por meio de ofertas. E Judá está querendo se relacionar com Deus pensando em quantidade. Com o que eu me apresentarei ao Senhor? Com milhares de carneiros? Será que o Senhor vai se agradar de milhares? Não é isso que diz o texto aí? Milhares de carneiros? Será que Deus gosta de muita coisa? O povo está querendo se relacionar com Deus pensando no valor, no custo. Será que Deus vai se agradar se a gente fizesse correr um rio de azeite aqui? Um ribeiro de azeite? Será que a gente conseguiria colocar, passando em frente o templo aqui, um rio de azeite? Ou será que Deus quer mais? Será que Deus quer um sacrifício extremo?
Será que se a gente desse o primogênito? Olha que ponto chegou o povo. Será que se a gente der o nosso filho mais velho para Deus, ele se alegra? Você pode estar escandalizado com isso que eu estou falando, mas no Brasil nós fizemos isso muitas vezes. Toda família grande tinha um filho que tinha que ser padre, normalmente era o mais velho. Ele era consagrado para aquilo, às vezes mesmo sem ter vocação. A mentalidade, eu queria que os irmãos entendessem que nesse texto aqui, a mentalidade é de barganha espiritual. E esse problema não está lá no passado. Esse problema do povo, como é que eu vou me apresentar? O que é que Deus gosta? Será que Deus gosta de muito? Será que Deus gosta de coisas caras? Será que Deus quer o meu sacrifício? Será que se eu fizer mais na igreja, se eu me envolver mais, Deus vai me aceitar melhor? Será que se eu fizer algo grande, eu compenso os meus erros? O meu pai já pensou assim. O meu pai, na construção da igreja, a primeira igreja presbiteriana de Fortaleza, meu pai deu 600 sacos de cimento. E ele deu porque ele achava que se ele fizesse algo grande, Deus ia aliviar o seu coração. Sempre que a gente vai lá, isso é lembrado. O pastor, bem de idade, faz questão de lembrar: olha, esse rapaz, essa igreja só está aqui por causa do pai desse rapaz, o papai sou eu, desse rapaz, porque deu 600 sacos de cimento, senão não tinha igreja. E meu pai já morreu e a gente não tem garantia nenhuma de que ele morreu salvo. Às vezes a gente pensa isso: se eu não melhorar primeiro, então eu vou melhorar primeiro. Eu vou parar de fazer algumas coisas, aí eu vou para a igreja, aí eu sou aceito. E aí não foi o meu pai que pensou assim, eu pensei assim. Quantas vezes eu disse, quando eu consegui deixar de fumar, eu vou para a igreja. Porque eu fumava muito, eu não conseguia parar. Mas eu vou deixar, um dia eu vou deixar e eu vou para a igreja, eu volto para a presença de Deus. Irmãos, isso é religião. Isso não é relacionamento com Deus. E esse pensamento religioso, do que eu vou fazer para Deus se agradar de mim, ele não tem parte nenhuma com o Evangelho da reconciliação. Ele não consegue responder essa pergunta. O pensamento religioso não consegue responder essa pergunta: com o que eu vou me apresentar? Então, eu separei algumas coisas nesse texto para a gente tentar entender. Primeiro é o que está no versículo 6 e 7. Alguém pode ler, por favor? Como que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano. Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu por causa do pecado que eu cometi. O povo está fazendo exatamente isso. Lembra que eu disse no começo que não é ninguém que está perguntando isso. Quem está perguntando é Deus, não é o povo. E Deus está alegando que essas coisas, Ele está fazendo as pessoas pensarem, porque as pessoas pensavam isso. O texto mostra que Deus rejeita, Deus não quer a nossa ilusão de uma religiosidade compensatória. Eu faço e Deus compensa.
fulano está doente. Ah, mas também vem um dia na igreja, falta 3. A mão de Deus. Isso é religiosidade compensatória. Deus dá a compensação que a pessoa merece. Diz, mas o irmão Micael esteve doente. Mas nossa, por que será? O irmão Micael é tão presente na igreja. Ele chega antes, ele arruma tudo, ele liga o ar, ele coloca água ali. O que será? Deve ser algum problema. Eu tenho uma tia que ela trabalhava no raio-x do Hospital de Sorocaba. E ela teve um câncer horroroso no fígado. E ela trabalhava no raio-x, com certeza, foi radiação, né? Década de 70, ninguém, né? A roupa dos operadores do raio-x era uma cinta de chumbo. Era um negócio arcaico, assim, você via o chumbo. Né? E ela teve esse câncer, e os médicos que a conheciam disseram, dona Irene, é um câncer e é agressivo. E aí ela se deprimiu, e aí o irmão dela, meu tio, falou para ela, vai buscar Deus e tal, e ela começou o Senhor e tal, e foi curada. E ela foi curada. E aí ela mesma tirou o raio-x e levou para o médico. Falei, esse raio-x fígado tá bom? O médico, tá, esse é o meu. E o médico disse, dona Irene, aí não tem jeito. Aí foi uma regressão que a gente não sabe explicar. E a minha tia foi curada de câncer. E a minha mãe teve um câncer de bexiga. E a minha mãe morreu. E ela, todo mundo no enterro da minha mãe estava em paz, menos ela. Ela disse, eu não entendo. Por que Deus não curou ela? Uma mulher tão santa, tão dedicada. A mamãe realmente era piedosa, minha mamãe era uma mulher de oração, de fé, assim, né? Só ter suportado meu pai dos anos que suportou mostra isso. E ela, eu não entendo, já sei. Ela não perdoou o Manuel é o pai, tá? Ela não perdoou o Manuel. Eu dizia, tia, perdoou, tia. Ela no meu coração, morreu bem. Então não sei. Só pode ser uma coisa entre ela e Deus. Porque não há explicação. Como uma pessoa boa passa por momentos difíceis. E como uma pessoa ruim vive bem. E quando essa pessoa ruim, aos nossos olhos, ou que não é muito frequentadora da igreja, mas é da igreja, adoece, olha aí. Olha a mão de Deus aí. Horrenda coisa é brincar. Não brinca não. Deus rejeita a ilusão de uma religiosidade compensatória. E o que Deus está perguntando aqui, olha como Deus é inteligente, Ele está fazendo uma escalada intencional na boca do profeta. Bezerros de 1 ano, não é isso que você leu, Dani? Bezerros de 1 ano é o sacrifício que a lei exigia. Então como é que eu me apresento para Deus? Com o que a lei exige, bezerro de 1 ano? De 1 ano é isso? Por quê? Porque esse ritual ele ia apontar para Jesus, mas nesse momento de Israel, é um momento que esse símbolo, essa sombra, ela está sendo praticada. É assim? Ou será que Deus quer mais? Milhares de carneiros. A lei não pede milhares de carneiros. Já é uma coisa que o povo, não, se a lei pede bezerro de 1 ano, eu vou dar bezerro de 1 ano, mas eu vou dar milhares de carneiros. Não é o exigido pela lei e não é o exagero. Aí Deus fala em rios de azeite. Esse já é um sacrifício impossível. Impossível, não tinha como fazer correr um rio de azeite em frente ao templo. Impossível de fazer. E Deus está perguntando isso. Com o que é que eu vou me apresentar? Com quem você acha que se apresenta para mim? Com o que a lei pede? Com mais do que o que a lei exige? Com uma coisa impossível? Ou você acha que você se apresenta diante de mim com um sacrifício que nem eu mesmo gosto, que eu mesmo abomino, que é o sacrifício do teu primogênito, que é o sacrifício pagão? O homem vai perdendo a noção do que Deus realmente quer.
se ele não estiver num relacionamento com ele, diário, em comunhão, ele pode se perder nessa trajetória. Ele pode perder a noção do que Deus quer dele. Quando o coração está distante de Deus, meu irmão, a religião se corrompe e produz exageros. Obriga as mulheres a deixar o cabelo comprido, a usar saias 2 dedos abaixo da dobra do joelho. Vocês sabem que tem uma Bíblia que está escrito isso? Tem uma denominação grande, Deus e Amor. O regimento interno são as 12 primeiras páginas da Bíblia. Você compra uma Bíblia da Deus e Amor, tem 12 páginas de regimento interno. Não pode jogar futebol, não pode ter televisão em casa. E a vestimenta das mulheres é saia com 2 dedos abaixo da dobra do joelho. Coisas que a lei não pede. O homem não pode ter barba. O cabelo tem que estar sempre curto. Todos os cultos, terno e gravata. Sacrifícios impossíveis. Nós estamos estudando Colossenses. Nós não chegamos no capítulo 2 ainda, mas nós vamos chegar. Paulo dizendo que guardar esses sacrifícios religiosos, guardar o sábado, lua nova, datas, não comer isso, não comer aquilo, isso dá uma aparência de santidade, mas não vale nada quando o assunto é prostituição, quando o assunto é impureza sexual. Paulo está dizendo que quando a carne falar mais alto, a tua religião não responde. Quando a tua carne pedir, a tua religiosidade não banca esse preço. Sacrifícios abomináveis. Com todo respeito à denominação que os irmãos vieram, mas lá no Morro do Meio, em São Marcos, tem uma senhora, a esposa do presidente, ela estava lá na nossa reunião aquele dia, não sei se os irmãos que estavam na reunião de manhã, acho que a irmã Maria estava. Irmã Maria, ela visita, ela tem um ministério de ir aos hospitais orar por enfermos, ela só faz isso. E ela me contando como ela é proibida de orar por determinados irmãos, porque ela não tem um véu, então eles não querem oração. A pessoa está enferma, e ela não sabe o que vai acontecer. Mas não, essa oração a gente não aceita, porque vocês não têm como fazer essa oração subir. É um sacrifício impossível. O povo não entendeu que Deus nunca quis sacrifício para dar ao povo o poder de barganha. Porque se eu faço, não, Senhor, mas espera aí. Tem um rei que usa esse poder de barganha. Chama Ezequias. O profeta entrou e disse: arruma tua casa, porque tu vais morrer, tu não vais viver. E ele botou a cara na parede do palácio e disse: Senhor, ser lembrado que eu tenho andado na tua presença. E Deus disse: volta, dá mais 15 anos para ele. E a gente acha que Deus fez isso porque Deus gosta de barganha. Não. Deus fez isso porque é misericordioso. Porque quem dera que aquele homem tivesse morrido naquele ano. Porque se ele tivesse morrido naquele ano, ele não tinha gerado nos próximos 15 anos o pior rei de Israel. Jorão. O pior. Covarde e idólatra. Foi gerado nesses 15 anos que Deus deu a mais. Não foi barganha, foi misericórdia do nosso Pai. O povo não entendeu que Deus nunca quis sacrifício para dar ao povo esse poder de barganha. Deus não aprova essa ilusão da religiosidade compensatória. Mas essas coisas, o carneiro, o altar, eram sinais, sombras, apontamentos anunciando aquele que viria. Todos esses sacrifícios, o bezerro, a força, né? A força do bezerro, o bezerro representa
na simbologia judaica, a força, e você leva ele para um altar e abate. Isso aponta para Cristo, o Filho de Deus abrindo mão da sua força para ser morto pelos nossos pecados. A ovelha, o azeite simboliza o Espírito Santo que Ele nos deu, que estava sobre Ele. O primogênito que o povo quer dar para Deus é o Cristo. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, o sacrifício perfeito, a oferta suficiente e eficaz. É o cumprimento de tudo que Deus está afirmando em Miqueias. O homem pergunta: com que me apresentarei? O que eu posso dar? E Deus responde: eu já dei. Se o máximo que você podia dar é o seu primogênito, eu dei o meu por você. Eu dei o meu filho. Hoje a gente vive como se Cristo não fosse suficiente para a gente. A gente vive querendo completar a obra de Deus, a obra de Cristo, com regras menores. É Cristo, mas tu tem que deixar o teu cabelo crescer. É Cristo, mas você não pode ter barba. É Cristo, mas você tem que parar de comer carne de porco. A gente vive tentando completar uma coisa que já é suficiente. Quantos de nós, sabendo que Cristo te perdoou, ainda vive culpado de coisas que fez? Ainda vive sentindo o peso da culpa de uma coisa que Ele já livrou você? É muito triste basear a nossa segurança espiritual naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pode fazer. Se Cristo é suficiente, meus irmãos, a paz de Deus, o relacionamento com Ele, não é conquistado. É uma graça recebida. Isso é a graça. É Cristo dizer: eu quero me relacionar com você do jeito que você é, porque eu paguei pelos teus pecados e agora eu vou te dar uma nova vida. Nós vamos começar de novo juntos e você não precisa fazer nenhum sacrifício que eu já fiz. Amém? Amém. Segunda coisa que Deus requer de nós, versículo 8, Ele quer uma vida moldada pela aliança. Lá no Velho Testamento, eles tinham que ter uma vida moldada pela aliança. Qual era? O que a aliança exigia? Um culto. E exigia um padrão de vida, de obediência à lei. Mas aquela aliança, ela não funciona para nós. Nós estamos firmados dentro de uma outra aliança. Uma aliança que quem fez essa aliança conosco não exigiu contrapartida nenhuma. Do tempo de Miqueias tinha uma contrapartida. Se atentamente tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, andares nos seus caminhos, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Se tu não ouvires a voz do Senhor teu Deus, então maldito serás no campo, maldito serás na cidade. Não estamos nessa aliança. A aliança que nós fazemos parte é: esse é o meu corpo que é partido por amor de vocês. Esse é o sangue que eu vou derramar porque eu amo vocês. Façam isso em memória de mim. E aqui está o coração do texto, talvez o coração do livro, e talvez o coração do Velho Testamento, que é o versículo 8. Outro irmão pode ler o versículo 8? E o restante de Jacó estará entre os gentios. É o 6:8? É o 6:8? Ah, ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade
e andes humildemente com o teu Deus. Deus nunca foi misterioso, obscuro, quanto ao que Ele deseja que o homem faça. Em relação ao homem caído, Deus nunca foi misterioso, descubra, faça rituais, vamos buscar aí uma magia, vamos consultar os mortos, vamos consultar os espíritos. Deus nunca pediu isso. Deus sempre foi claro, claríssimo. Ele não quer um ritual vazio, Ele quer uma vida transformada. O que Deus quer não é um caminho de salvação por obras, mas o que Deus quer são obras de quem já foi salvo por Ele. E Ele enumera, praticar a justiça, não na teoria, mas na prática. No tempo de Miqueias, o povo explorava economicamente o outro, distorcia o direito, oprimia os fracos. Praticar a justiça, desse contexto, é se alinhar ao caráter de Deus. Isso atinge a honestidade nos nossos negócios. É a gente entender que a gente está num mundo de corrupção aceitável. Às vezes um guarda para a gente, e se a gente não tiver a corrupção aceitável, R$100 para dar para ele, ele vai procurar um problema e vai te multar. Até mais às vezes. Essa é a corrupção aceitável, que nós estamos negociando a cada dia. O cunhado da Nara mora em Brasília, ele trabalha no Ministério da Agricultura em Brasília, e ele trabalha no Senado, e ele comprou uma fazenda no Tocantins, ele precisava de uma licença. Ele falou, vamos comigo lá, vamos lá no órgão, lá buscar a licença ambiental para ele plantar uns eucaliptos. Eu fui com ele, paletó, 3 horas da tarde em Brasília, o planeta derretendo, ele de paletó, gravata e o crachá do Senado. Subi aqui e tal, licença, pois não, bateu a licença, deu para ele. Ele disse, se eu não vier de paletó e gravata, o crachá do Senado, ele só bate essa declaração se eu pagar uma propina e propina alta. Eu tenho certeza, se você negocia ou já negociou, você já participou de episódios que você teve que dizer, eu vou ter que negociar isso. Isso atinge esse caráter de Deus, atinge essas pequenas mentiras do dia a dia que a gente tem que conviver com elas. Essa incoerência entre o Evangelho e a vida. O que o Senhor requer? O que o Senhor pede de ti? Que tu pratiques a justiça, que tu ames a benignidade, que tu ames a misericórdia. Não basta praticar, é preciso amar, ter uma disposição interior, ter prazer em oferecer a graça de Deus às pessoas. Irmão, Jesus não praticou só a misericórdia, não. Ele encarnou a misericórdia, ele era misericórdia. Ele tocava no leproso, ele perdoou os culpados, ele acolheu os rejeitados. Jesus é a manifestação desse versículo 8. Então, no mundo que a gente está, que é marcado por cancelamento, não pensa igual a mim, cancela. Cancela na rede social, não cancela na vida. Um mundo de coração duro, de traição, de falta de perdão, de polarização. O cristão precisa ser reconhecido por uma firmeza sem brutalidade, irmãos. Por uma verdade sem arrogância. E por uma santidade sem orgulho e sem frieza. Isso é ser contra a cultura do nosso tempo. E o Evangelho é contra a cultura do nosso tempo. O que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com teu Deus. Esse é o eixo central do relacionamento com Deus.
não são atos isolados, é um caminho contínuo, mas o mais importante é ter consciência da própria limitação. Jesus é o nosso melhor modelo para imitar. Ele viveu em total submissão ao Pai. Em momento nenhum você vai ver Jesus buscando a sua própria glória. Tem hora que ele está sozinho com a pessoa, ele cura a pessoa, e ele vai receber a glória por aquele. Ele diz: não conte para ninguém. Ele vai dizer: eu glorifico o meu Pai que me enviou. Jesus caminhou na perfeita dependência de Deus. Ele não é só exemplo, irmãos, ele é a fonte dessa nova vida que nos permite viver aquilo que Deus requer de nós. A palavra de ordem hoje é autonomia. Você tem que fazer a sua vida, é independência, é o empoderamento. Você tem que ser empoderado. Minha irmã, mulher, você tem que assumir o seu protagonismo na sociedade. Filhos são menos importantes, porque você precisa brilhar para poder brilhar para eles. O discípulo de Cristo vive o oposto. A vida dele é da palavra. A oração dele é constante, o arrependimento é contínuo, a submissão é na prática. O que o homem pode levar para Deus? A prática da justiça, o amor à misericórdia e a humildade diante de Deus. E aqui a gente fecha dizendo que há um grande perigo. O perigo desse texto é você transformar Miqueias 6,8 em religião. Se eu transformar Miqueias 6,8 em religião, eu pratico a justiça. Eu sou misericordioso. Olha, eu estou ajudando ali. Aquele ali eu levei lá os alimentos para a casa dele. Eu ando humildemente. Você não vai ver ninguém mais humilde do que eu. Miqueias 6,8, isolado, vira uma ética muito bonita, um discurso motivacional. Mas dentro de um relacionamento com Deus, ele restabelece a ordem correta das coisas. Deus salva em Cristo. Deus nos reconcilia com Ele. Deus nos transforma. E aí, o que Ele pede de nós? Que a gente viva uma vida coerente. Eu tenho um receio quando um dia eu não estiver mais aqui, ou quando Deus me levar para um outro lugar, ou quando eu subir, é que os irmãos digam assim: aquele pastor, o Manuel, é o modo digno. Eu tenho medo que os irmãos botem esse apelido em mim, de modo digno, porque eu vivo falando isso. Modo digno é vida coerente com o Evangelho. Sem um modo digno de vida, nós nos tornamos religiosos e legalistas. Sem Cristo, nós não praticamos justiça perfeitamente, irmãos. Não amamos a misericórdia de forma pura. Muitos traficantes do Rio, eles amam a misericórdia no Natal. Eles fazem um grande almoço e eles distribuem para as crianças da favela brinquedos, não ficam uma de fora. É um ato grande de misericórdia. Sem Cristo nós não andamos humildemente de forma constante. Mas não se preocupe não, se você ainda falha em algumas coisas, Jesus cumpriu perfeitamente aquilo que nós falhamos. Ele morreu pelas nossas falhas. Ele morreu exatamente por aquilo que eu não consigo fazer. Ele morreu exatamente para poder me dar uma nova vida e dizer: você tem um novo recomeço. Vamos caminhar junto agora. Agora é novo nascimento, agora é nova vida. Vamos voltar para a pergunta. Com que me apresentarei ao Senhor? Eu vou me apresentar ao Senhor por meio de Cristo.
Senhor, eu não consigo ser justo o tempo inteiro. Senhor, eu não consigo ser misericordioso o tempo inteiro. Eu não consigo ser humilde o tempo inteiro. Mas eu vou me valer de Cristo, que levou sobre si esses meus pecados. E eu me comprometo a viver um tipo de vida que reflete essa reconciliação que o Senhor está propondo. Não por religião, mas por amor a Ti. Por isso que a minha fé precisa ser examinada. Eu estou tendo um relacionamento com Deus ou eu estou vivendo religião? Faça essa pergunta. Você, quando sai da sua casa e vem para cá, você vem realizando um tipo de relacionamento com Deus, ou você vem para a sua religião? Eu tento compensar Deus, ou eu espero na sua graça? A minha vida demonstra essa justiça na prática? Eu amo de verdade a misericórdia, ou eu exijo isso dos outros? Essa pergunta, ela me quebra. Sempre que eu penso nisso, eu amo realmente a misericórdia? Ou eu só exijo que os outros sejam misericordiosos? E vou dar um exemplo simples para os irmãos. Simples. Quando eu tenho que entrar numa via, eu espero que alguém seja misericordioso e dê um sinalzinho de luz e me dê a vaga. Mas pergunte-se, quando eu estou na via e tem alguém parado, se eu tenho a mesma misericórdia. Eu tenho pressa, irmãos, eu tenho o que fazer. E por eu ter o que fazer, eu jogo a misericórdia para trás. A mesma misericórdia que eu quero que quem vai atrasado e apressado tenha tudo. Simples. Para os irmãos verem o tamanho da minha natureza caída, como é preciso crescer e trabalhar neste quesito. Eu sou dependente de Deus ou eu sou autossuficiente? Essa é a pergunta. Que a gente tenha uma vida de relacionamento, não de religião. Que a gente aprenda que o que Deus requer de nós é relacionamento pai e filho. Jesus veio mudar isso. Jesus veio dizendo, quando vocês orarem, acabou esse negócio de poderoso Senhor, Jeová, eterno, sempre eterno, altíssimo. Acabou, é Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O próprio Espírito, Paulo vai dizer, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e ele diz, Abba, que quer dizer papai. Abba, pai. É relacionamento. Relacionamento talvez com, por mais maravilhoso que tenha sido seu pai, não é como Deus. E por pior que tenha sido, hoje eu descobri, falando com um amigo, coisas tão boas do meu pai e que eu nunca vi. Ele dizia, cara, eu amo teu pai como se fosse o segundo pai para mim. Ele fez isso, isso e isso por mim. Eu nem sabia. Mas Deus, nesse seu relacionamento conosco, quer ser esse pai amoroso, esse pai grandioso, esse pai abençoador, esse pai que conduz e que diz, eu te tomo pela tua mão direita e eu te conduzo. Que a gente pense sobre isso e a gente entenda que não temos religião e não estamos querendo plantar uma igreja aqui religiosa, mas nós queremos dizer às pessoas que há um Deus de relacionamento e que é maravilhoso ter esse relacionamento com Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos?